Oi, 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 minha gente! Estamos aqui hoje, eu e o Ricardo, meu marido, para retornarmos à série Papo Papo Sério. Sério. Nós vamos responder algumas perguntinhas que eu recebi lá no Instagram relacionado a essa nossa vivência atualmente como pais de três. Somente para contextualizar vocês, quando eu iniciei o canal, sei lá, que ano que era, você lembra? Não me Há recordo agora. 4 anos, 5 anos atrás. Mais ou menos isso. Nós só tínhamos a Angélica e hoje em dia, como eu até mencionei no vídeo anterior a esse de retorno ao canal, de fato, nós temos mais dois meninos, o Ricardinho, que tem 3 anos, e o Renato, de 1 ano, certo? Exatamente. E essa série foi muito especial, gravarmos sobre assuntos assim, mais sérios, com essa temática um pouco mais descontraída. O pessoal sempre gostou muito, sempre reagiu muito bem a isso, então eu resolvi voltar, até porque quando nós iniciamos essa série, não demos um ponto final, fui dando pausas, mas retornei e vamos ao que interessa. Vamos lá. Olha, recebemos aqui algumas perguntinhas e nós vamos responder de acordo com essa nossa perspectiva, esse nosso ponto de vista, de acordo com a forma a qual Nossa educamos, vivência, a qual pensamos. Enfim, primeira pergunta: qual a maior diferença pós-nascimento do Renato? O que você acha a maior Então, diferença? A principal diferença é que a gente já não dorme mais, né? A gente já não dormia e Então, agora a gente consegue de fato, não dormir dormir. ainda um pouco menos, né? Exato. Mas assim, uma diferença, a maior diferença pós-nascimento do Renato, inicialmente, quando eu engravidei do Renato, eu tinha aquela preocupação de, ai meu Deus, como será eu com 3 crianças? Será que eu vou dar conta? Essa pergunta ecoa assim. E na verdade você era assim, você na gravidez da Angélica, você pesquisava tudo. Aí na gravidez do Ricardinho você já sabia, Mais ou porque já menos, né? Tinha um parâmetro ali. Exato, e na do Aham. Renato você só confia em Deus. Quase isso. É bem isso. Apesar das noites mal dormidas, que é normal, a principal diferença seria o fato de estar mais experiente. É claro que cada filho é um filho, mas assim, eu não fui pega de surpresa, digamos assim. Como que eu vou criar? Como que eu vou cuidar? Mas o Como que eu vou fato fazer? de ter mais experiência não te torna capaz de Sim. saber tudo, né? Sim, Mas porque cada te filho torna, é um te filho, torna né? um pouco menos assustada, né? Para algumas Isso, coisas, porque isso. na gravidez da Angélica a gente era muito inexperiente, tinha Sim, medo de muita coisa. sim. E aí você Aham. vai percebendo que tem algumas coisas que são naturais, são normais, né? Verdade, Você perde um verdade. pouco esse medo. A maior diferença é a segurança. A A segurança que segurança, nós tínhamos. que no caso vem do conhecimento. Exato. Você tem segurança na medida que você conhece algo, né? Então, a partir do momento que a gente teve a experiência da Angélica, do Ricardinho e vem o Renato, a gente já tá mais tranquilo e sabendo que não adianta, que a gente não vai conseguir organizar as coisas. Segunda pergunta. Os dias passam mais rápido? Sim. Com certeza, com Sem sombra de certeza. dúvida. Os dias passam tão rápido que a gente vê a noite e eu ainda tô procurando a meia aqui de manhã, eu perdi, entendeu? Por serem 3, o dia é mais intenso, né? Então, assim, passa tudo muito rápido. Às vezes a gente faz uma Claro. programação de como vai ser o dia e dá tudo errado. Meu Deus, o dia acabou, já tá horário, eu ainda preciso fazer isso e isso, eu não consegui fazer. Exatamente. Por exemplo, a gente tá tendo que gravar agora Quase 11, né, da noite. quase 11. Eles Por dormiram hoje às conta, 9. exato, por conta justamente dessa rotina, dessa dinâmica também. Então a vida se torna um pouco mais agitada, mas vida que segue. E é interessante isso, porque quando era somente a Angélica e o Ricardinho, eles estavam dormindo às 8, 8h30. Agora com o Renato, eles estão dormindo mais tarde, 9 horas. Então depende muito. Isso acaba que também mexe com esse horário após eles dormirem, né? Que é um horário nosso. Eu vou fazer minhas coisas, o Ricardo faz as coisas dele, é um momento do casal, assistir um filme, alguma coisa. Então, chega no final do dia, nós estamos assim, extremamente cansados
cansados, queremos tomar um banho e cama, dormir. Então é isso, os dias passam de fato bem mais rápido. Exatamente. Terceira pergunta. Já se sentiram perdidos em algum momento? Todo dia. Todos os momentos, no período da manhã, da tarde e da noite, sempre vai ter um momento que a gente tá meio... Assim, agora que o Renato fez 1 aninho, eu diria até que nós estamos começando a ter uma rotina. Digamos que, assim, na verdade, parando para pensar de fato, a gente já tinha uma rotina, só que com uma criança muito pequenininha, é difícil você manter. Você segue uma lógica de acontecimentos e tenta repetir aquilo para que a criança entenda, para que ela desenvolva, para que ela relacione os acontecimentos e isso Porque vai é moldando uma importante, rotina. né? A rotina é Sim. muito importante. Sim. E aí a gente precisa ter esse cuidado para Sim. que eles possam ter esse senso de limite, né? Esse sensor de limite e de ordem. Nesse sentido, eu acredito que 1 ano atrás nós nos sentíamos mais perdidos do que agora. Assim, claro que acontecem diversas coisas no nosso dia a dia que acaba deixando a gente assim um pouco desnorteado, um pouco perdidos. Mas eu acho muito interessante, volta essa questão da rotina. Quando nós temos uma rotina, mesmo que nós saiamos um pouquinho dessa rotina, nós temos digamos que nossas âncoras. Nós sabemos para onde voltar. E isso é muito importante para que não gere esse sentimento essa sensação, estamos perdidos, e agora, o que eu faço? Então, basicamente, eu diria que a gente se sente perdido sim de vez em quando, mas ter uma rotina, ter uma sequência de coisas, né? Eu diria que um ritmo, a rotina soa como algo muito engessado. Bom, vamos para a pergunta de número 4. O que vocês consideram como o maior desafio? Você... Tudo, né? Na verdade, o maior desafio é a criação, né? A criação, ela envolve muito do que a gente traz como bagagem, né? Então, tem muita coisa que a gente acaba repetindo. Então, a criação, ela é desafiadora porque a gente acaba repetindo e tem algumas coisas que não foram legais e que a gente precisa, de alguma forma... precisa mudar, fazer uma atualização para que você entenda o que você vivenciou na sua infância e você consiga não repetir alguns erros, mas acertar, para tentar de alguma forma auxiliar os seus filhos de maneira que a criação seja de fato satisfatória, para que você olhe e não se arrependa, né? É interessante esse ponto de vista, porque assim, naturalmente nós acabamos reproduzindo a forma como nós fomos educados, né? Como fomos criados. Sim. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, vai mudando muita coisa. Hoje em dia nós temos muito mais acesso ao conhecimento, nós temos uma série de novas experiências, de estudos. E claro que principalmente a base bíblica, né? Então nós vamos analisando, ponderando, e eu vejo muito nesse sentido não levar em consideração a forma como nós fomos criados necessariamente. A gente vai vivendo, vai pedindo orientação de Deus para conduzir os nossos filhos, porque de fato, educar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos para que eles se tornem, antes de tudo, fiéis a Deus e tementes ao Senhor, é um desafio e tanto. Mas só é possível com a graça de Deus, né? Caminhando com Ele. E isso eu considero muito desafiador, ainda mais nesse conceito nosso atual, moderno, com telas, internet, enfim, tudo isso aí que é desafiador, torna ainda mais desafiador, né? Exato, e é mais difícil ainda quando você percebe esse mundo, essa forma que, né, está aí posta, né? E que a gente precisa de alguma forma criar os nossos filhos combatendo esses ataques que surgem a cada dia na criação. São coisas que têm se levantado, se oposto à fé, à base bíblica, à criação dentro do conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu me lembro, tem uma passagem bíblica quando Jesus ele foi levado ao templo e ele foi deixado lá e os seus pais não perceberam que ele tinha ficado, né? Como é fácil a gente se perder ao longo da caminhada, como os pais. Então, fica
Fica essa dica, cuidado aí na condução, aquilo que você tem levado o seu filho para viver, porque tem algumas coisas que são totalmente necessárias e outras não. Sim, e nesse sentido eu acho muito interessante reforçar o seguinte, que nós vamos educar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos como cristãos, seguindo a base bíblica, o direcionamento do Senhor, porque assim, o direcionamento do Senhor acaba sendo muito individual para cada família. Então, em tudo que nós fizermos, pedimos essa orientação para que não sejamos guiados ou moldados pela nossa própria vontade, porque nós somos pecadores, nós vamos falhar, porque muitas vezes queremos fazer algo pelos nossos filhos pensando em acertar e nós acabamos o quê? Errando. Então, esse é o maior desafio, eu consideraria, educar os nossos filhos para o reino, para Deus, para a glória dele. Verdade. Não é? E, consequentemente, para serem pessoas de bem, eu diria, né? Pessoas de caráter, pessoas leais, de valores, né? Pessoas de valores. Tem valores. Exatamente. Vamos à pergunta de número 5. Aconselham outras pessoas a terem 3 filhos? Eu aconselho sim, mas só se você já tiver dormido o suficiente. Senão, não. Olha, eu aconselho, eu até falo muito isso no meu Instagram, de vez em quando eu brinco, quando acontece alguma coisa aqui em casa. Tenho 3 filhos? É claro que vai ser desafiador, claro que nós dormiremos bem menos, mas ao mesmo tempo é tudo tão maravilhoso. Não é apenas a descoberta de um filho, mas são 3 filhos. Exato, e ali a gente tem o privilégio de tê-los todos assim na infância, cada um vivendo, claro, dentro da sua faixa etária, mas ali nas descobertas, um passando para o outro, né? O que a Angélica vivenciou, tipo há 2 anos, aí vem o Ricardinho, tá vivenciando aquilo, e a Angélica já conseguindo de alguma forma suprir também algumas das dúvidas dele, e também fazendo graça, e a gente se diverte muito, é muito prazeroso, né? De acompanhar. É muito gratificante. Sim. Então, se você gosta de adrenalina, você acha que a sua vida tá tranquila demais, eu aconselho, tenha 3. E você quer e pode, por que não? Filhos são bênçãos. Filhos são herança. E não é só Senhor. A questão do poder, porque assim, o fato não... A gente nunca tá pronto, né? Não tem uma receita, não é igual uma receita de bolo, que a receita tá ali e vai sair perfeito. Sim. Às vezes você segue aquele script e dá errado, alguma coisa sai fora ali e tal, pela dosagem que você dá. Então, é isso. Os filhos são herança do Senhor, são bênçãos, e a gente só tem a ganhar quando a gente, de fato, se envolve na paternidade e na maternidade como Deus quer, né? Verdade, e assim, eu percebo claramente que quando eu tive a Angélica, aliás, depois da Angélica, eu amadureci um pouquinho, me tornei uma outra Bruna, depois do Ricardinho, uma outra Bruna, e agora com a chegada do Renato, eu me vejo muito mais madura, muito mais segura com algumas questões, e é incrível como a maternidade, como a paternidade tem esse poder sobre nós de nos transformar. Nós nos tornamos, aliás, pessoas menos egoístas. Nós consideramos primeiro o bem-estar deles, o bem-estar do outro. A gente pensa 2 vezes antes de falar, antes de fazer, porque nós temos ali alguns espelhos. E eles acabam reproduzindo nossos comportamentos, nossas falas, de forma muito natural. Então, assim, eles funcionam como um termômetro. E isso é incrível, vivenciar isso. Assim, é maravilhoso. Tenham 3 filhos. Fica a dica. Vamos lá. Quando vem o quarto? Não vem o quarto. Não vem o quarto. Pelo menos assim, ao nosso ver... O nosso não planejamento, vem. Né? Nós não nos programamos. Mas foi mesmo algo de porque, Deus, assim, né? Nesse sentido, o que nós pensamos? Hoje em dia tem essa questão de o casal ser aberto à vida, né? Já, sabe essa expressão? Que, deixa vir quantos Deus quiser mandar. Aí não é. Nós não pensamos dessa forma. Não é dessa forma. Eu particularmente, desculpa te cortar, eu sempre tive vontade de ter 3 filhos. Isso é muito interessante. Nossa, mas 3 filhos? Por que 3 filhos? Por quê? Eu cresci num lar de 2.
Então, sempre foi eu e meu irmão. E daí, conforme nós íamos crescendo nessa vivência do dia a dia, eu sentia falta de mais irmãos, principalmente de uma irmã. E aí eu pensei, eu tinha esse sonho, carregava, idealizei isso comigo. Quando eu casar, eu quero ter 3 filhos. E desde sempre foi assim, 3 filhos. Quando veio a Angélica, a primeira experiência, eu pensei, meu Deus, será que eu vou ter mais um filho? E aí eu vivenciei a questão do aborto, Deus mandou o Ricardinho, amém, glória a Deus. E depois do Ricardinho, eu engravidei mais uma vez. E daí veio aquela sensação, né, toda, meu Deus, será? Mas estamos aí e eu me sinto feliz e grata ao Senhor por Ele ter me concedido 3 filhos. Eu imaginava que eu não poderia nem ter um, porque antes da Angélica eu também tive um aborto espontâneo e tudo mais. Mas o Senhor me concedeu essa graça e eu sou muito grata por isso, me sinto realizada. Então, assim, por nós, Senhor, obrigada. Estamos felizes pela realização desse sonho. Então, encerramos a fábrica. Aparta de mim esse cálice. Pergunta de número 7. Um conselho a respeito da criação. O que devemos ou não devemos como pais? Como pais, aproveitar cada fase. O que devemos? O que devemos é aproveitar cada fase, cada momento e perceber que é único, né? Naquela fase para aquele filho. Então, a gente não pode negligenciar isso. Nós temos filhos vivendo ali, como eu disse, faixas diferentes, mas com experiências únicas. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos constantes ali na criação deles, né? Verdade, eu considero isso também. Aproveitar de fato, se você pode, se você tem essa oportunidade, aproveite. O dia passa rápido, existem coisas que acontecem uma única vez, então você precisa estar atento aos seus filhos. É desafiador, mas é muito gostoso, como nós falamos aqui, acompanhar esse desenvolvimento. Seus filhos, você quer que eles carreguem valores. Eu quero que os meus filhos propaguem aquilo que eles veem, que eles são ensinados, né? E o que não devemos fazer? O que não devemos fazer é nos orgulharmos daquilo que nós fazemos. Porque, como eu disse inicialmente, nós somos pessoas falhas, iremos errar. E muitas vezes acontece de alguns pais eles levarem a forma como eles ensinam, como eles educam, como eles conduzem como absoluta e se orgulham, assim e, na de uma verdade, forma até vaidosa, egoísta. Exato. E eu acho Igual que não devemos. A gente está aqui sendo transparente, mas dentro de uma visão e abrindo esse diálogo para que... Cristocêntrica. Exato, e abrindo esse diálogo também para que a gente tenha comentários nesse sentido. E se nós acertarmos durante a nossa caminhada, fizermos algo valoroso, a honra e a glória não é para nós. Exato. Porque, como eu se disse, há algo somos bom em falhos. nós, é Cristo. Exatamente. Né? Então a honra é para o Senhor. É importante essa aproximação, de fato, dos nossos filhos. De fato, criar os nossos filhos, conduzi-los no caminho. Para conduzi-los no caminho, nós precisamos estar no caminho, né? Sermos aqueles pais que estão no caminho e os filhos estão percebendo e olhando para o pai e para a mãe no caminho, né? É isso, não devemos levar nossos acertos como absolutos e nos alegrarmos por isso como se fosse de nós mesmos, porque de nós mesmos não vem nada de bom. Pergunta de número 8. E eu acho até que está bem relacionada com essa resposta que nós acabamos de dar na pergunta de número 7. Diz assim, a pergunta 8. Como impor seu jeito ou forma de criar os filhos aos que acham que devem opinar? Aqueles que opinam, né? Como nós decidimos criar de um jeito, mas aí as pessoas vêm e falam o contrário. Como que nós lidamos com isso, né? Assim como qualquer ambiente que você vai viver, você vai ter pessoas que não compactuam, que não compartilham da mesma ideia, da mesma opinião, e respeitar as diferenças, né? Eu acho que a melhor forma de viver, nós vivemos numa sociedade que é plural, que é diferente, mas
Sim, A gente sabe respeitar. Não quer sim. dizer que é aceitar como verdade, mas Aham, é saber que dentro da nossa responsabilidade como pais, nós temos um papel decisivo na criação dos nossos filhos. aham. Então, toda influência, ela pode ser aceita ou não. Então, a gente tá ali, o que eu perceber que é positivo e, poxa, realmente isso aqui eu preciso avaliar. Eu vou Sim, avaliar, senão eu vou sim, rejeitar e não, sim. vida que segue, né? Sim, também penso da mesma forma, porque, como ele falou, opiniões divergentes sempre vão existir. Então, nós temos que ser respeitosos com as pessoas, né? E não, eu diria que não impor a nossa forma, mas ouvir, ponderar, analisar. Conforme passando o tempo, a gente se tornou muito tranquilo em relação a essa questão. Porque eu lembro que quando só tínhamos a Angélica era diferente, né? Sim. Era meio que muito, assim, ferrenho a nossa forma. Ah, é assim, pronto. Hoje em dia, com essa maturidade que veio, não só a questão da idade, mas com a criação dos filhos e tendo os filhos em si, quanto nós mudamos com a chegada deles, eu acredito que nos tornamos pessoas mais humildes, eu diria, de E, ouvir o ponto de vista do outro, exato, porque é respeitosamente. isso. Essa é a forma, é o modelo de vida do cristão, né? Sim, Ele vai precisar ser capaz de ouvir não só o que ele gosta, o que ele acha correto, né? verdade. Mas ele vai perceber, não, isso aqui me alimenta, isso aqui eu vou trazer, isso aqui vou levar, isso aqui não, isso aqui eu ouvi, mas vai ficar onde eu ouvi, não faz parte. Sim. Aquilo que é bom você vai Você reter. vai reter, E aquilo que exato. não for bom você Você vai despreza. andar sempre com isso, com essa possibilidade de levar Sim, e de deixar, né? exato, exato. Fazendo um resumo aqui geral de tudo que nós falamos, da forma como nós pensamos, mais do que criar filhos, mais do que nutrir, né, ser provedor, ensinar, enfim, conduzir assim nesse dia a dia, essa infância, esses anos todos, nós estamos deixando um legado. E ter filhos está relacionado a você construir um legado. Vira e mexe, eu fico refletindo nisso. O que que eu estou deixando para os meus filhos? Não questão de bens, de vida financeira, não, E se mas na você questão for de valor. analisar, na verdade, os filhos são o legado, porque a É, Bíblia diz que os filhos são sim, herança. sim, exato. Então, na verdade, eles são o legado. Uhum, E quem ganha somos nós, quando sim, temos a maturidade de perceber que as maiores riquezas são eles. Então, a gente sim, consegue, dentro dessa criação e dentro dessa percepção, avaliar como muito positiva e ir melhorando, porque na medida que você consegue transbordar, você percebe ali a necessidade do seu filho e você sabe que é capaz de prover, né? É muito sim, bom isso. sim. Eles são essa herança, né? Então, como nós estamos conduzindo essa herança é muito importante, é algo ser considerado, refletido como pais, como cristãos e o que eles se tornarão amanhã, né? Como eles reagirão às situações da vida, o que eles vão levar dessa criação, né? E claro, eu abro aqui um parêntese para dizer uma coisa que é de suma importância. O fato dos filhos serem criados da mesma forma não faz com que eles tomem os mesmos rumos, né? Aham. Então, o fato é a responsabilidade que eu, como pai, tenho e a Bruna, como mãe, tem, é nossa. Uhum. Só que as escolhas que eles farão São são deles. deles. Então, só que a gente tem que ter a mente tranquila, Aham. consciente do que nós plantamos, dos Sim, valores que nós passamos, né? sim, Se lá na frente alguma coisa fugir do rumo que a gente de alguma forma projetou, nós sabemos que não foi um erro nosso, foi uma foi uma escolha, escolha. né? Aham. Isso é muito É, importante a gente sim. saber. Só complementando o que o Ricardo acabou de falar, e cada filho tem uma necessidade especial. Cada filho tem uma necessidade única, né, que o torna único. Então, é muito importante, claro, nós conduzimos ali por igual, educamos da mesma forma, mas dar atenção,
individual para cada um, visando suas próprias necessidades que são peculiares, né, a cada um. Exato, cada um tem a sua carência, cada um tem a Isso. sua forma de expressar o Isso. sentimento. Isso. Então, é enxergar a necessidade de você ser mais firme ou de você ser mais amoroso, de você dar um pouco mais de atenção ali, aqui, observar. É uma caminhada muito única, né? Então, o que eu diria, desfrute desse momento. Se vocês, né, não sei se estão assistindo em casal, mas se vocês planejam ter filhos, se vocês pensam em ter filhos, tenham filhos, que eu tenho certeza que vocês jamais, em hipótese alguma, irão se arrepender. Filhos são bênçãos e é maravilhoso desfrutar, ter essa oportunidade de ser agraciado por Deus. Claro, e né? de sermos Quando moldados que também. você possa também ter um planejamento, isso é muito bom, né? Mas nem sempre. Você vai, não, eu vou ter um filho quando a minha vida estiver resolvida e tal. Não, assim não dá, porque nunca, sua vida nunca vai estar resolvida. Exato, Porque a gente vai não tem acabar que você vai controle de morrer nada. e não resolver a vida. Mas o mínimo do mínimo você se programar, eu diria assim. Claro que Deus tem formas muito únicas, né, de trabalhar em nossa vida. Às vezes um planejamento que a gente faz diante de Deus não tá valendo, então ele cumpre a vontade dele. Eu diria que você ser guiado por Deus. Eu tenho desejo, então a hora que o Senhor quiser mandar, ele vai mandar e amém, você fez do mesmo jeito. Nós vivemos isso aqui em casa, com todos os nossos 3 filhos, e glória a Deus por isso, porque foi no tempo do Senhor. Exato, embora a gente saiba o seguinte, teve momentos da gente perceber, poxa, talvez não seja agora o momento, mas na nossa visão talvez não fosse, mas Deus é aquele que dá condição, que abre portas e que prepara todas as coisas, né? Tá bom? Então é isso. Então, o vídeo se encerra aqui. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu like aí, #papo. Sério. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.